A bagunça que vai se acumulando, sem a gente perceber. Você já olhou ao redor da sua casa e sentiu que tudo estava fora do lugar? Uma louça na pia que ficou de ontem, roupas espalhadas pela cama, brinquedos no chão, papéis na mesa, e aquele sentimento de que a bagunça está crescendo mais rápido do que você consegue dar conta? Pois é, isso é mais comum do que parece. A gente começa o dia correndo, sai para trabalhar, cuida dos filhos, das contas, da vida. Quando percebe, a casa está pedindo socorro, e a gente também. Só que o que muita gente não percebe é que a bagunça raramente começa grande. Ela começa pequena, com detalhes. Um prato sujo que ficou para depois. Mais tarde eu guardo. Amanhã eu limpo. E assim, dia após dia, as pequenas coisas se transformam em um grande problema. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma simples de evitar tudo isso? Uma forma tão fácil que você pode começar ainda hoje, mesmo que esteja cansado, sem tempo ou sem ânimo. Essa forma se chama Regra dos 5 minutos. A regra dos 5 minutos diz o seguinte: se você pode fazer algo em até 5 minutos, faça agora. Sem adiar, sem pensar muito. Simples assim. Pode parecer pouca coisa, mas quando você começa a aplicar, descobre o poder dessa ideia. Porque é justamente o acúmulo das pequenas tarefas que cria o caos. São os 5 minutos ignorados aqui e ali que acabam roubando sua energia no fim do dia. Por outro lado, quando você resolve essas pequenas coisas na hora, a casa muda. E junto com ela, muda a sua mente. Muda a sua sensação de controle, de leveza, de paz. A grande verdade é que organização não é sobre perfeição. Não é sobre ter uma casa de novela ou de revista. É sobre funcionalidade. É sobre criar um ambiente onde você se sinta bem, acolhido, em paz. E isso está ao alcance de qualquer pessoa, inclusive você. Hoje eu quero te mostrar que a regra dos 5 minutos pode ser o ponto de virada na sua rotina. Não importa o tamanho da sua casa, quantas pessoas moram com você, ou se você tem 1000 coisas para fazer. O que importa é começar, porque com 5 minutos por vez, dá para mudar uma casa inteira. E mais ainda, dá para mudar a forma como você se sente dentro dela. Então fica comigo até o final deste vídeo, porque você vai entender como algo tão simples pode trazer mais ordem, mais tempo e mais leveza para a sua vida. 1. O que é a regra dos 5 minutos? A regra dos 5 minutos é uma das ideias mais simples que você pode aplicar no seu dia a dia e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas. Ela diz o seguinte: se algo pode ser feito em até 5 minutos, faça agora. Parece bobagem? Parece simples demais? Justamente por isso ela funciona. Veja bem, a maioria das tarefas que deixam uma casa bagunçada não são grandes. Não é todo dia que você precisa limpar vidros, esfregar o chão ou organizar armários. O que pesa na rotina são as pequenas coisas que a gente deixa para depois. É a toalha molhada que ficou em cima da cama, a meia que caiu no chão e ficou lá, a xícara de café esquecida na pia, o saco de lixo que ninguém tirou. A bagunça começa em detalhes. E é por isso que a regra dos 5 minutos é tão eficaz. Ela ataca o problema na raiz. Vamos imaginar um cenário comum. Você chega em casa depois de um dia puxado. Larga a bolsa no sofá, tira o tênis e deixa perto da porta. Vê a louça na pia e pensa: mais tarde eu lavo. Vai tomar banho, janta, senta um pouco para relaxar. Quando olha o relógio, já é tarde. E tudo o que estava ali continua ali. No dia seguinte, mais itens se somam. No fim de semana, a casa está um caos. Agora imagine se ao chegar você gastasse 5 minutos para guardar a bolsa, colocar o tênis no lugar e enxaguar a louça. Em 5 minutos, de verdade, sem planejamento, sem enrolação. Só resolve. No dia seguinte faz de novo. E no outro, e no outro. O que era caos vira controle. E sabe o mais interessante? Isso não exige esforço extra, exige apenas decisão. E não estamos falando de perfeição. Não é para você virar escravo da limpeza, nem viver com cronômetro na mão.
A ideia aqui é diferente. É entender que pequenas ações evitam grandes bagunças. É evitar o acúmulo, é agir antes que a sujeira se espalhe, é resolver o pequeno agora, para não precisar resolver o grande depois. Essa regra vale para tudo. Viu uma roupa limpa sobre a cama? Dobre e guarde. Terminou de usar a toalha? Pendure no lugar certo. Percebeu o lixo cheio? Amarre e leve até a lixeira. Esbarrou num brinquedo no chão? Guarde de volta na caixa. Usou um copo? Lave ou coloque na lava-louças. Cada uma dessas tarefas leva menos de 5 minutos. Muitas vezes, menos de 2. Mas quando ignoradas, viram aquela sensação de não dou conta. Agora talvez você pense, mas 5 minutos não resolvem tudo. E está certo. Algumas tarefas exigem mais tempo, mais energia, mais planejamento. Mas aí está o segredo. Comece pelas que levam 5 minutos. Com isso, você vai diminuindo o volume das pendências. E quando for enfrentar algo maior, já vai ter mais ânimo e menos bagunça acumulada. E tem mais. Essa regra também melhora a mente, porque uma casa organizada traz sensação de controle, de leveza, e essa leveza se reflete em outras áreas da vida. Quando você acorda e vê a cama arrumada, a pia limpa e tudo em seu lugar, algo dentro de você diz: tá tudo sob controle, posso começar o dia melhor. Por outro lado, quando acorda e tudo está bagunçado, a cabeça já começa cansada, já começa atrasada. E o mais bonito de tudo é que a regra dos 5 minutos é democrática. Serve para quem mora sozinho, para quem tem filhos, para quem divide casa com outras pessoas. É adaptável e não custa nada, só exige consciência. Aliás, você pode até usar essa regra como um exercício de presença. Porque ao invés de agir no piloto automático ou de deixar tudo para depois, você se coloca no momento presente e decide: vou fazer agora, porque posso, porque isso vai me fazer bem. E faz mesmo. Acredite, faz mais do que você imagina. Então, a partir de hoje, toda vez que olhar para algo e pensar: depois eu faço, pare e pergunte: leva menos de 5 minutos? Se a resposta for sim, faça na hora. Não discuta com a mente, não argumente. Faça. Você vai se surpreender com o impacto dessa atitude. Organização não é perfeição, é um estilo de vida. Quando se fala em organização, muitas pessoas já imaginam uma casa digna de capa de revista. Tudo combinando, limpo, branco, sem um grão de poeira, sem um fio de cabelo no chão. E aí vem aquele pensamento automático: isso não é para mim, não tenho tempo para isso, minha casa nunca vai ficar assim. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. Organização não tem nada a ver com perfeição. Organização de verdade é sobre funcionalidade, não sobre estética. É sobre a casa funcionar para você e não você viver correndo atrás da casa. Tem dias em que a vida exige mais. Acorda atrasado, o filho chora, o gás acaba, o patrão liga fora de hora e tudo parece sair do controle. Nesses dias, não é a perfeição que vai te ajudar, é o hábito de manter o essencial no lugar. É o estilo de vida organizado que vai te dar fôlego no meio da correria. E sabe o que mais? Organização não é um dom. Não é algo com que a pessoa nasce, é uma habilidade. E como toda habilidade, pode ser aprendida, pode ser treinada. E quanto mais se pratica, mais fácil fica. Agora, olha só que interessante. Quando você muda a forma como enxerga a organização, você muda também a relação com o seu espaço. Deixa de ser uma obrigação chata, pesada, e passa a ser um cuidado consigo mesmo. Você para de limpar porque precisa e começa a arrumar porque merece viver num lugar melhor. Organizar é cuidar. E cuidado é amor. Cuidar da casa, mesmo que seja com pequenos gestos, é um ato de amor por si mesmo, pela família, pelo descanso, pela saúde mental. É como dizer para si: eu importo, meu bem-estar importa, esse ambiente é meu lar e não um campo de guerra. É por isso que a regra dos 5 minutos se encaixa tão bem aqui.
Ela não exige que você mude radicalmente. Não pede que você vire um maníaco da limpeza. Ela apenas propõe: faça o que dá, na hora que dá, e mantenha um ritmo. Pensa comigo. Se você arrumar a cama de manhã, colocar as almofadas no lugar quando levantar do sofá, guardar a roupa limpa na hora que recolhe do varal, já está praticando o estilo de vida organizado. Não precisa esperar o sábado de faxina chegar, porque o sábado deve ser para descansar, para curtir e não para correr atrás da bagunça acumulada. Outro ponto importante: uma casa organizada não precisa ser grande, não precisa ser nova, não precisa ter móveis caros. Já vi gente morando num pequeno kitnet, mas com tudo limpo, cheiroso, leve. E já vi casas enormes, onde ninguém acha nada, onde cada canto tem pilhas de coisas esquecidas. O que faz a diferença não é o tamanho do espaço, é o cuidado. E mais uma coisa que às vezes machuca as pessoas: achar que só mulheres devem se preocupar com isso. Não. Organização é para todo mundo. Homens, mulheres, jovens, idosos. Quem mora sozinho, quem mora com os pais, com filhos, com amigos, cada um pode contribuir. Porque o lar é de todos e o cuidado deve ser compartilhado. E se você vive com mais pessoas, essa regra pode ser ainda mais transformadora. Imagine todos da casa aplicando a regra dos 5 minutos. Um guarda o tênis, o outro seca a pia. A criança aprende a guardar os brinquedos. Ninguém fica sobrecarregado, todos vivem melhor. Organização, nesse sentido, vira um estilo de convivência também. Mais harmonia, menos briga, menos tensão. Porque a casa flui, a rotina fica mais leve. Isso vai além do que a gente vê. Mexe com o que a gente sente. Uma casa mais em ordem, mesmo que simples, transmite segurança, dá sensação de acolhimento. E quando a gente se sente acolhido, a vida anda melhor. Então, se você ainda carrega aquele peso de achar que não nasceu para ser organizado, eu te digo com carinho: você não precisa ser perfeito, você só precisa mudar um pouco por dia, fazer o possível e manter o que já fez. É isso que transforma a organização em estilo de vida. A constância. Um pouco todos os dias, sem pressão, sem cobrança, com gentileza e intenção. E a regra dos 5 minutos é o melhor começo para isso, porque ela cabe em qualquer rotina, porque ela respeita o seu tempo e porque ela mostra que é possível, sim, viver em um ambiente mais leve, mesmo com tudo o que você tem para fazer no dia. A bagunça externa e o cansaço interno. Você já reparou como a casa da gente parece conversar com o nosso estado emocional? Quando tudo está em ordem, parece que até a respiração fica mais leve. Mas quando a bagunça toma conta, parece que tudo pesa mais. O corpo, a cabeça, o humor. Isso não é coincidência. Nosso ambiente influencia diretamente a forma como nos sentimos. E muitas vezes, o que está fora reflete o que está dentro. E o contrário também é verdadeiro. Quando estamos sobrecarregados, tristes ou estressados, é comum deixarmos a organização de lado. E quanto mais deixamos de lado, mais a bagunça cresce. E aí o que acontece? O ambiente começa a nos devolver aquela sensação de cansaço. É um ciclo. Acordar e ver uma pia cheia, um quarto bagunçado, roupas espalhadas, tudo isso já nos coloca num estado de alerta. A mente entende que tem pendências, tarefas inacabadas, decisões a serem tomadas. E isso suga energia, mesmo sem a gente perceber. É como se a casa gritasse o tempo todo: você ainda não deu conta de mim. Agora, quando a gente acorda e encontra tudo no lugar, ou pelo menos sob controle, a sensação é outra. Dá vontade de respirar fundo, preparar um café com calma, sentar com mais presença. O ambiente acolhe. Ele não cobra, ele cuida. E não estamos falando de perfeição, mais uma vez. Estamos falando de equilíbrio, de criar um espaço que te ajude e não que te sobrecarregue ainda mais. Porque a vida já é corrida, já tem desafios, já exige muito.
A casa deveria ser o lugar de recarregar as forças, não de drená-las. É por isso que a regra dos 5 minutos tem um impacto emocional tão forte, porque ela devolve à pessoa a sensação de controle, de que mesmo que esteja tudo corrido lá fora, aqui dentro há ordem, há cuidado, há escolhas. E quando você começa a fazer isso por fora, arrumar a cama, guardar o que usou, limpar aquilo que levou segundos para sujar, você está, ao mesmo tempo, treinando algo por dentro. Está dizendo para si mesmo, eu posso dar conta aos poucos de cada coisa. E isso se espalha para outras áreas, trabalho, relacionamentos, decisões. A bagunça externa, muitas vezes, é só um reflexo da bagunça interna. Mas a boa notícia é que o processo também funciona ao contrário. Colocar a casa em ordem ajuda a colocar a mente no lugar. Cada pequena tarefa concluída é como se fosse um botão que diz, tudo bem, vai dar certo, um passo de cada vez. Um exemplo real, o antes e depois da rotina. Para te mostrar como a regra dos 5 minutos funciona na vida real, quero te contar a história da Lúcia, uma mulher simples, 57 anos, que sempre trabalhou muito. Viúva, com os filhos já adultos, morava sozinha em uma casa pequena, mas cheia de lembranças. Com o passar dos anos, o cansaço foi chegando e a vontade de arrumar as coisas foi ficando para depois. No começo, era só uma pia que ficava cheia por 1 ou 2 dias. Depois, a roupa limpa começava a se acumular na poltrona do quarto. As caixas que estavam no chão da sala nunca subiam para o armário. E com o tempo, a casa foi ganhando um ar pesado. A energia dela também. Lúcia se sentia cada vez mais desanimada. Acordava já cansada. Tinha preguiça de começar o dia. Dizia que a casa parecia maior do que ela podia cuidar, mesmo sendo pequena. Começou a evitar receber visitas e dizia para si mesma, amanhã eu arrumo. Até que um dia, ouvindo um vídeo sobre organização, ela ouviu uma frase que ficou na cabeça. Se pode ser feito em até 5 minutos, faça agora. Parecia simples demais, mas ela decidiu tentar. E assim, começou o seu próprio desafio. No primeiro dia, não fez grandes mudanças, mas ao terminar de almoçar, decidiu lavar logo a louça. Foram 3 pratos e 2 copos, menos de 5 minutos. No segundo dia, ao acordar, arrumou a cama. No terceiro, pegou as roupas limpas da cadeira e dobrou. No quarto, levou o lixo da cozinha. 1 por dia, só o que dava. E sabe o que aconteceu? Em 2 semanas, a casa de Lúcia parecia outra, e mais do que isso, ela parecia outra. Voltou a escutar música enquanto cozinhava. Voltou a abrir as janelas de manhã. Sentiu vontade de colocar flores na sala, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Começou a se olhar no espelho com mais carinho. Até o humor no trabalho mudou. Quando perguntavam o que ela tinha feito, ela respondia sorrindo. Nada demais, só comecei a cuidar de 5 minutos por vez. Essa história é real e pode ser a sua também. Não importa se sua vida está uma bagunça hoje, se você acha que não tem tempo ou se sente que já perdeu o controle. A mudança começa com uma escolha pequena, uma atitude agora, não amanhã. Porque quando você dá atenção ao que parece pequeno, o universo te devolve em forma de paz, clareza e força. Lúcia não esperou estar animada para começar. Ela começou para se sentir animada. E isso faz toda a diferença. Agora que você já entendeu a lógica da regra dos 5 minutos e viu como ela pode transformar a rotina de alguém, talvez esteja se perguntando, mas como eu começo na prática? A resposta é mais simples do que parece. E começa com um passo de cada vez. O primeiro ponto é, observe. Sim, antes de agir, olhe ao redor com atenção. Onde estão as pequenas bagunças que você costuma ignorar? É a louça depois do café? A toalha em cima da cama? O sapato largado na sala? O lixo que está cheio há 2 dias? Não se culpe. Apenas repare, porque é aí que tudo começa. Depois de observar, vem a parte mais importante, agir imediatamente.
Toda vez que perceber algo que pode ser resolvido em até 5 minutos, resolva na hora, sem discutir com a mente, sem prometer para mais tarde. Faça-no agora. Lembre-se, 5 minutos não mudam o seu dia inteiro, mas evitam que a bagunça roube horas depois. Quer algumas ideias simples para aplicar hoje mesmo? Ao acordar, arrume sua cama. Leva 2 minutos e já dá outro clima para o quarto. Terminou de usar um copo? Lave. Vai levar menos de 30 segundos. Viu a roupa limpa acumulada na cadeira? Dobre e guarde. Está saindo do banheiro? Dê uma olhada rápida e passe um pano na pia se estiver molhada. Voltou do mercado? Guarde as compras imediatamente, sem deixar sacolas espalhadas. Outro ponto importante é criar momentos de ação ao longo do dia. Por exemplo, antes de sair de casa, olhe ao redor e resolva uma coisa que levaria até 5 minutos. Ao chegar do trabalho, escolha um pequeno gesto de cuidado com o ambiente. Antes de dormir, passe os olhos pela cozinha ou pela sala e veja se algo pode ser feito rápido. Essas ações vão se tornando rotina. Você nem vai precisar pensar muito. Com o tempo, seu olhar já identifica automaticamente o que pode ser feito. E o melhor, você começa a sentir prazer em manter a ordem. Não por obrigação, mas porque o ambiente organizado te faz bem. Se você mora com mais pessoas, compartilhe a ideia. Ensine a regra. Crie uma cultura do cuidado. Não precisa ser nada rígido, mas um incentivo diário. Cada um fazendo um pouco evita que tudo pese sobre uma única pessoa. E o mais bonito disso tudo, você vai perceber que não está apenas mudando sua casa. Está mudando a forma como lida com o tempo, com o cansaço, com o próprio valor. Porque toda vez que você decide cuidar do seu espaço, você está, na verdade, cuidando de si mesmo. No fim das contas, organização não é sobre deixar a casa perfeita, brilhando como se ninguém morasse ali. Organização de verdade é sobre criar um ambiente que te acolha, um espaço que diga, aqui você pode respirar. A regra dos 5 minutos é simples, mas poderosa, porque ela mostra que grandes mudanças não vêm só de grandes atitudes, mas de pequenas escolhas feitas com constância. É quando você para de empurrar as coisas para depois e começa a resolver no agora que tudo muda. E isso vale não só para casa, mas para a vida inteira. Quando você cuida do ambiente ao seu redor, algo dentro de você também começa a se alinhar. A paz que você sente ao entrar em um cômodo organizado é a mesma paz que sua mente começa a experimentar. Então, se hoje você está se sentindo sobrecarregado, sem tempo ou até mesmo desanimado, comece pequeno. Comece com 5 minutos, um canto da casa, um objeto fora do lugar, um gesto de cuidado. Você vai ver que não é só a casa que muda, você também muda. E agora eu quero te convidar a dar esse primeiro passo comigo. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Comecei pelos 5 minutos. Quero saber quem está disposto a mudar um pouco por dia e transformar o todo com leveza e presença. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que também está precisando de mais ordem e menos estresse no dia a dia. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é de um empurrãozinho para mudar a rotina. E claro, se você quer continuar recebendo vídeos assim, com dicas práticas, reflexões simples e mudanças reais, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo para transformar sua casa e sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!